Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Marinalva é professora da Faculdade de Educação aqui da UFRJ, né? Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Pará. Ela tem mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará também, e doutorado em Psicologia pela USP, né? Atualmente é professora, como eu falei, né, da Faculdade de Educação, e coordena o laboratório LINDA, que eu achei ótimo esse nome, essa sigla, né, que é o Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem, né? Bom, tem trabalhado em orientações, né, dissertações, tem publicações na área, né, e tem desenvolvido, né, pesquisa, né, a construção de conhecimento em crianças com síndrome de Down, né, com suporte na teoria histórico-cultural do Vygotsky. Então, isso também é uma coisa que é muito interessante para nós aqui do PEC, nesse aspecto. Bom, e além disso, né, eu conheço Marinalva já há algum tempo, né, quer dizer, na verdade eu conheci o nome Marinalva antes de conhecê-la pessoalmente, por conta de quando ela foi presidente do Andes, né, que é o nosso sindicato nacional, sindicato dos docentes de ensino superior, né, no país. E então conheci a Marinalva quando ela foi presidente do Andes, e depois pessoalmente porque ela veio para a UFRJ e a gente se conheceu no movimento docente aqui, né, e enfim, temos aí trabalhado juntos em defesa da universidade pública, gratuita, né. E o convite também para a Marinalva falar sobre capacitismo veio porque no nosso grupo lá do movimento, ela compartilhou uma publicação dela, certo? Eu li a publicação e eu disse, poxa, tem que estar na hora de convidar a Marinalva para os nossos seminários, né? E aí foi que eu fiz o convite e ela prontamente aceitou, como eu já falei. Aliás, o trabalho que ela publicou, eu vou botar no chat, tá? Que aí depois vocês podem ter acesso também à publicação da professora. Marinalva, por favor, fique à vontade. A fala é sua. Só um momentinho, gente. O Patrick entrou, né? O Patrick é estudante de ciência da computação e tem deficiência visual, ele é cego, só para avisar para a Marinalva, porque ela solicitou que se avisasse para ela poder fazer audiodescrição e tudo mais, que ela puder fazer da parte da situação imagética que ela tiver. Tá, bem, boa tarde a todos e a todas. O Rodrigo vai passar os slides para mim, porque eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer 3 coisas ao mesmo tempo. O Rodrigo já me apresentou. Eu sou uma mulher parda, cabelos encaracolados, estou com um vestido azul e usando um colar que não está aparecendo, mas é um fiozinho preto com uma roda prateada. E no cabelo estou usando uma faixa marrom, acho que é marrom essa cor, salmão, sei lá, sempre me confundo com as cores, mas uma faixa. Essa faixa tem sido usada como estratégia para tapar os cabelos brancos em tempo de pandemia. Mas, enfim, tenho 1,65 m, na pandemia engordei um pouco, acho que como todos e todas, estou pesando atualmente 70 quilos, 1,65 m e tenho 56 anos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite, porque fazer o debate sobre esse tema tem sido tanto na minha linha de pesquisa quanto na minha militância política, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu tenho aliado essas duas, tanto a academia quanto a militância,
Isso se dá muito por conta de que antes eu já estudava essa linha de pesquisa, mas há 15 anos atrás nasceu o Gabriel, que é o meu filho, e tem síndrome de Down. E aí, logicamente, né, que a gente tenta aliar aí a luta individual com a luta coletiva, porque a gente só sobrevive mesmo se for no coletivo. Então, debater esse tema para nós, que é um tema que é algo que já existe historicamente, mas que tem pouca visibilidade, assim como as pessoas com deficiência, né, vivem em função disso. Então, eu gostaria de agradecer esse espaço aqui que está sendo concedido para nós, que é muito importante. Eu aqui no primeiro slide, eu coloco o aprofundamento do capacitismo na pandemia, velhas facetas do capital. O slide tem um fundo branco, todos os slides têm fundo branco com letras pretas, tá? E está o meu nome, né? Professora doutora Marinalva Oliveira, Linda, que é o Laboratório de Inclusão, Mediação e Desenvolvimento e Aprendizagem da Faculdade de Educação da UFRJ. Eu estou lendo para dar acessibilidade para o Patrick, tá? E aí pode passar, Rodrigo, por favor, que aí eu vou ler e depois eu vou falar um pouco. Eu gostaria só que o Rodrigo me avisasse quando faltassem 20 minutos, só para eu me controlar, tá? Porque às vezes eu me empolgo muito. Esse segundo slide aqui está escrito acima, capacitismo, a desigualdade estrutural vivida por pessoas com deficiência se aprofundou no contexto da pandemia da Covid-19. Eu vou ler primeiro, depois eu vou fazer a fala. Pessoas com deficiência, processo histórico de isolamento social, física, psicológica, sociocultural e política, que é uma consequência do capacitismo. O conceito do que é capacitismo, que é a discriminação e a opressão das pessoas com deficiência ao considerá-las inferiores, incapazes de trabalhar, amar, cuidar, que é estrutural e estruturante, que condiciona, atravessa e constitui sujeitos, organizações e instituições, produzindo forma de se relacionar, e que está baseado no discurso biomédico, no binarismo, né? Norma, desvio, busca de corpos a performá-los normativamente como capazes. Bem, eu li para dar acessibilidade ao Patrick, e agora eu vou falar um pouco sobre isso. Historicamente, as pessoas com deficiência sempre viveram isoladas. Nós agora estamos discutindo o capacitismo, o aprofundamento dele na pandemia, mas historicamente elas sempre viveram este isolamento que agora muitos e muitas estão vivendo na pandemia. E esse isolamento, esta exclusão, que é o que a gente usa como o termo capacitismo, ela ocorreu primeiro pela própria sociedade que nós vivemos, né? Nós vivemos numa sociedade normativa, uma sociedade que tem conceitos capitalistas, neoliberais, e que essa sociedade, hegemonicamente, define quem são as pessoas capazes e incapazes. Então, as capazes são aquelas que são eficientes em produzir, em reproduzir, dentro da lógica do lucro do capital. As pessoas com deficiência, com essa concepção de que a deficiência é algo que impossibilita, que a torna ineficiente dentro dessa lógica do capitalismo, elas são excluídas, sempre foram excluídas historicamente, invisibilizadas. É tanto que por anos, por conta dessa concepção médica, por anos as pessoas com deficiência sequer tinham direito à educação. Antes sequer tinha direito à segregação. Depois se constituíram espaços segregacionais, através de associações de pais e mães, e elas passaram a receber essa educação numa forma assistencialista, mas segregadas, separadas das pessoas comuns. Então, isso tudo ocorre justamente por essa concepção de pessoa e é algo que é estrutural e estruturante no sistema. Faz parte do sistema capitalista. Quem gera lucro dentro dos padrões que o capitalismo define é considerado eficiente. Quem não é considerado deficiente. É tanto que essa concepção médica traziam esses conceitos que hoje a gente tem uma luta para mudar. Então, esse discurso biomédico perpassou e ainda perpassa hoje por muitos anos sobre o que é o normal, o que é o desvio, ou seja, tudo baseado nesse corpo ideal, nesta pessoa ideal segundo os padrões capitalistas. Isso é o capacitismo.
Isso é o capacitismo, porque é uma opressão com quem não atende aquelas demandas. Nós estamos falando de pessoas com deficiência que, historicamente, são isoladas do mundo, são segregadas e são excluídas. Então, agora, na pandemia, que agora a gente vai falar, se aprofundou, mas isso já existia historicamente. Pode passar, Rodrigo. O segundo slide, nós vamos falar sobre como é que o sistema capitalista, dentro desse capacitismo aí, como é que ele é o responsável e coloca valores nos corpos. Primeiro que as vulnerabilidades e as precariedades foram acentuadas à medida que o corpo responde ou não às condições exigidas. Então tem um padrão. Às vezes eu costumo muito dar o exemplo de que as fábricas dizem quantas canetas você tem que produzir por dia. Aquela é a meta, só para dar um exemplo do senso comum. Quantos metros você tem que correr quando você é um atleta para você se... Tudo tem norma, tudo tem padrão, tudo tem uma caixinha dentro do sistema capitalista. E as pessoas com deficiência, logicamente, não só elas, mas outras pessoas também, não são as únicas que são excluídas, mas nós estamos falando aqui de pessoas com deficiência, elas não atendem a essa lógica do capital. Então, essa exigência acaba acentuando as vulnerabilidades e as precariedades que já estão postas na sociedade. E essa percepção da deficiência pela sociedade, ela é formada a partir de valores ideológicos da classe dominante. É tanto que a classe dominante tem um padrão determinado de pessoa, tanto na sua forma de ser o corpo, quanto na sua forma de agir enquanto pessoa. Fugiu desse padrão determinado, você é excluído. E isso é o capacitismo. Por anos, a gente tem lutado justamente para derrubar esta concepção médica e para ter uma nova concepção sobre o que é a deficiência e o que significa essa deficiência dentro da sociedade. É daí que a gente avança um pouco para a chamada concepção social, que a deficiência ela não é apenas a presença de uma lesão, doença ou alteração genética, mas ela é o resultado dessas condições individuais em interação com as barreiras construídas e impostas socialmente. Então, eu tenho uma deficiência visual, se eu não estou aqui agora tendo acesso ao que a Marinalva está falando, é porque tem uma barreira que foi imposta aqui e que está me impedindo. Não é porque eu tenho deficiência visual, mas é essa relação com o mundo que impõe uma barreira e que me impede de ter acesso. As pessoas com deficiência auditiva também, outro exemplo. Se elas não estão aqui agora tendo acesso à minha fala, se não tivéssemos intérprete de Libras aqui agora, elas não teriam acesso à minha fala. Mas o problema não é da deficiência delas, o problema é da barreira que é posta entre nós e que não dá acessibilidade para ela ter acesso à minha fala. Porque se ela tiver acesso à minha fala, vai compreender, vai entender, vai se desenvolver como qualquer um outro. A gente costuma muito dar o exemplo da pessoa com deficiência física também. Se a pessoa não chega a ter um determinado auditório ou sala de aula, não é porque ela tem a deficiência física, é porque barreiras são colocadas entre ela e aquela sala que a impedem de chegar. Ou seja, é essa relação entre a deficiência e o mundo é que impede a acessibilidade. Então, e para as pessoas com deficiência intelectual, seja lá qual for, as barreiras são impostas e estão em todos os lugares do mundo. E essa sociedade é que acaba impondo essas barreiras e que acaba eliminando essas pessoas de ter acessibilidade ao conhecimento, às práticas culturais, aos lugares, às diversas formas. Por quê? Porque essa sociedade, na verdade, hegemônica, capitalista, ela acaba desconsiderando quais são as bases sociais que promovem a desigualdade de eu ter apropriação de um determinado bem. Não estou tendo apropriação da fala da Marinalva. Foi a sociedade, esse mundo, que está impedindo, porque não colocou intérprete de Libras para fazer acessibilidade. A mesma coisa as pessoas com deficiência intelectual. Mas aí o mundo vem hegemonicamente e diz que a pessoa com deficiência não se desenvolve, não aprende
e coloca toda essa carga de responsabilidade na deficiência e não na relação, na falta de acessibilidade. Então, essa concepção social, ela chega justamente para a gente estar discutindo por que as pessoas com deficiência têm dificuldade de se desenvolverem. Mas a dificuldade não é delas, a dificuldade é imposta pela sociedade e pelo mundo. Pode passar, Rodrigo. E isso é capacitismo, porque quando você não dá acesso, você está oprimindo a pessoa. Você está causando uma opressão. Isso é o capacitismo. Na pandemia, tudo isso que já acontece há anos, lógico que se acentuou e muito. A pandemia, ela não só acentuou essas desigualdades para as pessoas com deficiência, mas para todos e todas, negros, negras, mulheres, para todos. Para aquelas que são mais vulneráveis e que já vinham de um processo historicamente excludente, essa pandemia, ela aprofundou tudo isso. E aí, o que a gente vê como potencialização da desigualdade, da vulnerabilidade em forma de capacitismo nesta pandemia para as pessoas com deficiência? Tem diversas expressões. Tem umas lives que às vezes eu faço, que é só falando sobre esses, porque é muita coisa. Acho que até já fiz com a Cris. Então, elas vêm diversas expressões do capacitismo durante a pandemia. Falta de acessibilidade em meios de comunicação, que já existia antes, mas que com a pandemia se aprofundou. Por que se aprofundou? Porque agora se não a única forma da gente ter acesso às informações, da gente ter acesso, como nós estamos fazendo aqui agora, às redes sociais. Para muitas pessoas, é a única forma de acesso. Se esse acesso não tem acessibilidade, está excluída completamente, não existe mais mundo nenhum para essa pessoa. Se antes já existia, agora piorou. Até a negação de um respirador nos hospitais, e vou falar um pouco sobre isso. Ou seja, a falta de comunicação, a inacessibilidade, a barreira colocada na comunicação, que está sendo um dos meios que mais as pessoas têm utilizado para a comunicação, não está tendo, na maioria das vezes, para as pessoas com deficiência, e isso é grave, isso não é simplesmente algo corriqueiro, isso é grave, porque qual é o meio de comunicação, por exemplo, que passa informações sobre a Covid? Qual é o meio de comunicação, por exemplo, que passa informações sobre os cuidados que você tem que ter, sobre a Delta que está chegando aí, qual é? Na maioria das vezes, é através das redes sociais e tudo mais. Se a pessoa com deficiência não tem essa acessibilidade, imagina uma pessoa com deficiência morando sozinha. Ela sequer sabe o que está acontecendo lá fora. Tem umas pesquisas que mostraram agora durante a pandemia de pessoas com deficiência que moram sozinhas, que nem a conta conseguiam pagar. Teve luz cortada, teve uma série... Porque o aplicativo não era acessível. Só para vocês terem uma ideia, cortaram a luz, não tinha como pedir comida quando faltava comida, porque tudo era inacessível. Então, é algo muito grave, é algo muito sério, porque isso tem consequências até sobre a vida da pessoa. A questão da comunicação nos hospitais. Agora, em tempo de Covid, os hospitais não têm intérprete de Libras, mas não é só intérprete de Libras para acessibilidade. Precisa ter também pessoas que tenham comunicação acessível para as pessoas que têm deficiência intelectual. Precisa também ter comunicação acessível para as pessoas que têm a deficiência visual. A Covid, por si só, tem uma exigência de isolamento da pessoa infectada. E essa pessoa vai chegar no hospital e sequer a médica, a enfermeira, não sabe se comunicar. E como é algo muito novo, isso traz consequências gravíssimas, porque é tudo muito novo, sintomas, é uma roleta russa. Precisa saber, nós tivemos casos de pessoas com síndrome de Down que faleceram, não foi pela Covid, foi porque quando foram para o hospital já estava em estado gravíssimo, porque elas não conseguiram se comunicar nem com os pais sobre o que estava sentindo, e os pais também tinham dificuldade nessa comunicação. E quando chegou no hospital não tinha mais jeito, já estava na hora da morte, por falta de entender a comunicação das pessoas com deficiência intelectual, no caso síndrome de Down, e levá-las com antecedência para o hospital.
Nós temos também a questão aí da negação de leito nos hospitais, já tem pesquisas mostrando isso. Aí tem um parêntese aqui que é muito importante, que até as pesquisas são raras, mas são raras, sabe por quê? Também por conta do capacitismo, porque é uma população que invisível, não tem problema se morrer, não está na prioridade da vida. Então, nem pesquisas são tantas assim, são poucas, mas temos. Na questão voltando aí da negação de direito nos hospitais. Tem pesquisas já agora mostrando quantas pessoas morreram com deficiência, temos pesquisas no Espírito Santo, e temos também na Inglaterra. Quantas pessoas morreram porque desligaram seus respiradores, porque naquele momento não tinha respirador suficiente para todos e todas, e na hora de escolher, que é uma escolha difícil também, né, para os profissionais da saúde, né, também não devemos culpá-los, mas sim o sistema que não dá recurso suficiente para ter respirador para todo mundo. Mas, enfim, na hora de escolher, desligar o respirador da pessoa com deficiência para botar num jovem, por exemplo, de 18 anos que não tinha deficiência. Aqui no Rio, ano passado, logo quando saiu que os leitos, a UTI tinha filas, eu não sei se vocês souberam, mas foi feito um protocolo médico de prioridades de atendimento nessa fila. E aí nós, mães, pais de pessoas com deficiência, logicamente, fomos para cima fazer manifesto, entrar no Ministério Público, porque no protocolo médico, as pessoas com deficiência eram a última da fila para receber o atendimento na UTI. Tinha uma fila, nessa fila as pessoas com deficiência eram as últimas. A gente até com muita dor dizia, né? Com muita dor, né? Principalmente para quem é mãe, né? Com muita dor a gente dizia, são as últimas na fila da UTI e as primeiras na fila do cemitério. Isso é capacitismo e chega a ser até uma forma de eugenismo, né? Mas tudo isso por conta de falta de políticas públicas e de recursos. E quando tem as poucas políticas, elas não são consideradas como prioridade. Então, até dentro disso aí tem uma hierarquia entre pessoas comuns e pessoas com deficiência, que por isso que se aprofundou muito agora na pandemia do coronavírus, esse capacitismo, porque diretamente atingindo ali a questão de vida, né? Mas essa situação de precariedade na qual essas pessoas com deficiências já estavam inseridas há anos, né, aprofundou agora, né, tanto na saúde, quanto na proteção, quanto na comunicação. É uma cultura capacitista, que por isso que eu avalio muito importante cada espaço que a gente tem para fazer esse debate, porque nós temos que combater essa cultura capacitista, que essa cultura é a responsável pela falta de políticas públicas. Por quê? São seres invisíveis, são seres que não têm valor, como eu disse lá atrás, dentro dessa sociedade capitalista. Se são invisíveis, se não têm valor, se não geram lucro dentro do padrão capitalista estabelecido, não vão ter políticas públicas, porque política pública é um direito para proteger as pessoas. Mas para essas, não, já não tem para as demais, né? Já estamos vivendo aí anos de destruição. Então, há um esvaziamento desses direitos, das demandas, que, logicamente, isso tudo acentua o capacitismo por essas barreiras que são postas aí, das mais diversas formas, e uma das barreiras, nós demos exemplo de barreiras físicas, de barreiras comunicacionais, mas uma das mais complicadas barreiras é a chamada barreira atitudinal. É aquela barreira da pessoa em relação à pessoa com deficiência. Então, eu, como professora, chego dentro de uma sala de aula, vejo um aluno com deficiência, principalmente síndrome de Down que está na cara, né? Já digo, não vai aprender, não vai se... Nem conversei com o menino ainda. Mas já tenho essa barreira atitudinal cheia de preconcepções de que ele não vai. Eu costumo dizer, quando eu falo para os professores e as professoras, não vai mesmo. Se você já determinou que ele não vai aprender, que ele não vai se desenvolver, porque a aprendizagem e desenvolvimento se dá na interação, e você já determinou que não vai haver essa interação, ele não vai aprender. Mas ele não vai aprender porque ele tem uma deficiência, ele não vai aprender porque a barreira foi colocada. Então, essa barreira atitudinal, eu costumo dizer que é a mais complicada. Não adianta você ter barreira física, ter barreira comunicacional, se tiver a barreira atitudinal posta aí, porque vai impedir a relação com o outro.
O nosso grande desafio nessa luta é justamente desconstruir essas abordagens aí, desse modelo biomédico, para justamente combater o capacitismo. Se a gente não combater essa abordagem, a gente não vai conseguir, porque a abordagem biomédica é justamente aquela que coloca no indivíduo a responsabilidade por todo o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. E a gente trabalha numa concepção social que não é a pessoa, é a relação com o meio. Então, eu costumo, às vezes, até dizer, quem é deficiente é o mundo, cheio de barreiras. Pode passar, Rodrigo. Aqui no seguinte slide, a gente vai trazer um pouco aqui o tema sobre a educação, que, lógico, anos e anos, muito recentemente, nós tivemos avanço aí, forçado pela luta dos movimentos sociais, das pessoas com deficiência, nós tivemos um avanço no direito das pessoas com deficiência a frequentarem as escolas comuns, porque antes era pura segregação, e não era educação. Diziam que era educação em escolas segregadoras, mas não eram. Ali era um modelo assistencialista. E a educação não é assistencialismo, a educação tem o seu papel fundamental. Mas só a partir de 2008 que nós tivemos pela primeira vez uma política para as pessoas com deficiência, e uma política foi um avanço, sim, mas temos muitas críticas, porque até o nome da política era complicado, né? Era a política da educação especial na perspectiva inclusiva. Pô, que perspectiva? Nós queremos já, não queremos perspectiva. Perspectiva era o que a gente estava fazendo o tempo todo. Então, a política já nasce com um nome complicado, mas, enfim, foi um avanço. Porque a partir aí de muita luta, a partir dessa política, as pessoas com deficiência passaram a frequentar as escolas regulares, porque antes não tinha nem esse direito, né? Aí tem toda uma discussão anterior que a gente não tem tempo aqui para fazer, mas depois, se os professores quiserem, a gente pode fazer em outro momento. Mas, como toda política pública, ela nasce fruto de muita luta, nem governo nenhum dá nada de graça para a gente, mas, por outro lado, eles instituem a política, mas não implementam, porque não dão recursos para as escolas implementarem. Mas aí as pessoas chegam na escola regular, salas superlotadas, professores e professoras sem nenhuma formação, porque temos que fazer autocrítica na universidade, na nossa formação continuada, que não faz uma formação continuada para a inclusão, e eu não falo inclusão só de pessoas com deficiência, mas uma educação inclusiva para todos e todas, uma educação emancipadora. Temos que avançar muito nisso, e esses professores também não têm formação continuada, está lá escrito na lei, mas não tem formação continuada. E aí, o que os governos fazem? Sim, vão para a escola regular, porque é isso que deve ser, e é onde a gente defende, mas joga a responsabilidade pela inclusão dessas pessoas nas costas dos professores e das professoras lá. E a gente costuma dizer, nós não queremos que as pessoas com deficiência saiam da escola regular, nós queremos que permaneçam lá, e a gente estamos fazendo a luta juntos, para que tenha recursos, para que tenha condições, para que tenha formação para professores e professoras, menos alunos na sala de aula, tudo isso. Mas, enfim, esse direito à escolarização das pessoas com deficiência, que eu coloquei aqui no slide, é o debate que a gente tem feito como necessário, como busca da qualidade do ensino em todos os níveis e modalidades. Não é só para a pessoa com deficiência. Porque se a gente levar esse debate para todos e todas, não precisa mais a gente estar discutindo educação, inclusão escolar para pessoas com deficiência, porque essa escola vai ser uma escola para todos e todas. Esse é o nosso ponto. E qualquer proposta de política de inclusão escolar, falando agora das pessoas com deficiência, que vislumbre o direito à educação das pessoas com deficiência, não pode só considerar atendimento educacional especializado, mas tem que considerar também a universalização do acesso à escola, quanto à qualidade da oferta da educação e dos serviços de apoio. Porque tem necessidade de serviço de apoio? Tem sim, gente. Não só de acessibilidade, mas demais. Porque temos que considerar o histórico que essas pessoas estiveram segregadas por anos. E agora que estão chegando, às vezes a gente tem pessoas com deficiência, com 12 anos de idade, chegando na escola agora, mas que nunca frequentaram uma escola.
E a escola tem todo aquele padrão de caixinha, né, de que ficar dentro da série e tal, independente se a pessoa está desenvolvida ou não. E aí nós temos um problema, né, que é a manutenção desses pilares de uma cultura escolar homogênea na sua forma de ensinar e conceber estudante com deficiência. Então, chegam na escola, mas ainda temos uma escola meritocrática, pode passar, Rodrigo, uma escola meritocrática determinada por avaliações meritocráticas e por concepção de aluno meritocrático, tá? É isso, o aluno tem que ser isso, o aluno tem que ser aquilo, o aluno tem que ser aquilo outro. E essa organização escolar tradicional, pautada no trabalho isolado dos atendimentos educacionais especializados, nessas salas de recursos, na maioria das vezes, distante dos professores das salas comuns e dos demais profissionais da escola. Eu estou lendo e falando, tá, Patrick, ao mesmo tempo. Então, nas escolas onde existe esse chamado atendimento educacional especializado, o que a gente vê que é um atendimento separado do projeto político-pedagógico da escola, separado da interação entre professor da sala comum do professor do atendimento educacional especializado. É como se existissem dois mundos dentro da mesma escola. Só reforçando, nós defendemos que todos continuem dentro dessa escola regular. Essa é a nossa defesa. Agora, nós lutamos para que melhore, para que não ocorra o que está acontecendo, mas que melhore essa educação. Então, Marinalva, oi. Só porque você pediu para eu te avisar, uns 15 minutinhos. Tá bom. É tá? Tá. Não, mas... É que eu estou lendo e falando ao mesmo tempo. Não, fica à vontade. Eu só estou falando porque você pediu para eu te avisar. Senão não faria. Tranquilo. Tá? Fica à vontade. Então, o que nós temos hoje em termos educacionais, e não só educacional, mas no geral de política para as pessoas com deficiência? Nós temos um aparato de bases normativas instituídos, nós temos um aparato de garantias aí de direito na lei, a Lei Brasileira de Inclusão é um desses, mas a realidade é completamente diferente, porque essas leis não são implementadas. Inclusive a Lei Brasileira de Inclusão, que é maravilhosa em termos de mudança de concepção das pessoas com deficiência, é lá que traz essa concepção social, depois de anos. Nós temos aí, mas não são implementadas, como todo governo capitalista, né? Porque quando os movimentos pressionam, a gente consegue a vitória, mas depois eles não implementam. Não implementam por quê? Porque não disponibilizam recursos, e atualmente a gente tem vivido um cenário mais grave ainda, né? Porque além de ter um governo que é privatista também, que quer desmontar todas as políticas sociais, é um governo negacionista. Um governo negacionista é contra a educação, é contra a ciência, qualquer coisa nesse sentido. Então, é isso que nós temos como realidade hoje, que as políticas não são, e cada dia mais, cortes na educação. Imagina se há cortes na educação no geral, corte nos direitos sociais, corte nas políticas sociais para aquelas populações mais vulneráveis, como as pessoas com deficiência, que as conquistas são recentes, para essas sequer estão chegando. Então, essa política de inclusão escolar posta atualmente é uma política que acaba o Estado operando o seu papel capacitista, porque não implementa e não está superando realmente aquilo que a gente defende. Pode passar, Rodrigo. Dentro assim, eu até adiantei um pouco isso que eu vou falar agora, que a escola acaba sendo vista como um lugar de superação das desigualdades. Docentes e demais profissionais da escola são tomados como responsáveis pela construção de práticas pedagógicas, inclusive de combate à exclusão escolar. O que eu quero trazer com isso? Opa, tem o microfone ligado. Que os governos... Tem o microfone ligado. Os governos, como eu já falei anteriormente, não disponibilizam recursos propositalmente para que as leis sejam implementadas, certo? E o que acontece? Acaba jogando para a educação, para a escola, toda a pauta da desigualdade. A escola é um espaço. Mas para realmente superar a desigualdade, que é estrutural, precisa ter políticas públicas em todas as áreas. E não é só na escola, mas acaba jogando para a escola essa responsabilidade e aí joga nas costas dos professores, dos profissionais da educação, como responsáveis para fazer a inclusão das pessoas com deficiência. E, logicamente, que para superar isso vai envolver rupturas
com essas condições concretas em que se produz e mantém a desigualdade social nesse modelo societário capitalista. Então, é muito importante a gente dizer, olha, a escola não é o único lugar de inclusão. A desigualdade, a exclusão é estrutural. O capacitismo é estrutural da sociedade capitalista. Então, para realmente a gente superar essa exclusão e esse capacitismo, nós vamos ter políticas públicas e sociais implementadas em todas as áreas, não é só na escola, mas é isso que o governo faz, né? Joga toda a responsabilidade como se a educação fosse o mundo todo. Ele joga, na verdade, a responsabilidade do Estado e dos governos para a educação. E qual é o papel dos docentes nesse processo aí? Eles é muito importante, gente. Primeira coisa, a gente vê muito nas nossas pesquisas docentes adoecidos porque não estão dando conta, e a gente diz, não vai mesmo. Você não é o Estado, você é uma pessoa. E eles acabam querendo assumir essa responsabilidade e não vão dar conta. Às vezes eu costumo dizer, não vai rolar, porque não é você que implementa a política pública. E o que é importante os docentes compreenderem? Compreendam o que produz a desigualdade e exclusão e como o nosso trabalho pedagógico poderá ser desenvolvido em sintonia com esse projeto político e societário em permanente disputa pela inclusão escolar e social. É isso que o Rodrigo falou quando me localizou, nós nos conhecemos no movimento docente, é isso, sabe? Nós somos professores da UFRJ, nós fazemos pesquisa, fazemos extensão, damos aulas, mas nós temos nosso papel social. Por exemplo, agora no contexto do ensino remoto, mas muito antes disso, né, Rodrigo? Greves aí que nós fizemos, foi para dizer, olha, estão precárias as nossas condições de trabalho. Se eu não estou dando uma aula com qualidade, não é porque eu sou péssimo, horrível, incompetente, é porque o Estado, a universidade, as políticas não estão me dando condições para dar essa aula com qualidade. Está me sobrecarregando, está me precarizando. Então, esse papel político a gente precisa assumir também nesse contexto da inclusão das pessoas com deficiência, sabe? E de saber que só coletivamente e vamos fazer nosso trabalho, mas vamos fazer nosso papel político também junto com o nosso trabalho, porque senão a gente já está adoecendo assim, imagina se não fizer. Então, é importante essa compreensão. Pode passar, Rodrigo. Dos professores entenderem que não está, pode passar, que não está centrado nele, o menino não aprender que tem deficiência. Pô, não tem acessibilidade, não tem condições de trabalho, não tem formação, agora eu também não vou deixar de exercer meu papel enquanto professora, e esse papel também ele enquanto professor pedagógico, e é um papel também político. Agora, na pandemia, vem essa coisa aí, né, do ensino remoto, que não é bom para ninguém, não substitui a educação presencial, a gente chama de ensino e não é de educação, e que, logicamente, para todos aí, não dá para fazer a discussão aqui agora, mas para as pessoas com deficiência, isso, então, gente, eliminou de vez. Não é nem excluiu em parte, eliminou de vez as pessoas com deficiência. Porque o capacitismo se aprofundou, primeiro porque são pessoas que têm deficiência intelectual e outras, fazem terapias diariamente de estimulação e tem que ser presencial, é olho no olho. Com isso, logicamente, foi interrompido. Isso aí já prejudica o desenvolvimento e aprendizagem de quem precisa de estimulação diária. A outra questão é que, na dimensão pedagógica, esse prejuízo que é causado pela maior ausência dos professores naquela mediação direta com os estudantes, com as pessoas com deficiência, e deficiência intelectual principalmente, tem essa necessidade do presencial, do olho no olho, de estar falando, de estar voltando, que o remoto não possibilita. Essa plataforminha aqui não possibilita. E o que aconteceu também? Temos algumas pesquisas já, tanto no ano 2020 como agora, muita coisa está saindo, é que as pessoas com deficiência, elas foram excluídas de vezes daquele lugar que a gente lutou por anos para elas chegarem e que ainda não era suficiente, que a gente ainda estava lutando, agora saíram de vezes com o ensino remoto. E de não estar fazendo mesmo, porque
está sendo impossível. Pessoas com autismo não tem como fazer um ensino remoto, não tem como. Pessoas com síndrome de Down também, a questão da deficiência na atenção, na percepção, na memória, que precisa ter ali o tempo todo, da memória visual, da memória auditiva, e não é audição, é a memória mesmo, e demais, o ensino remoto é impossível para elas. E pararam de vez. Qual é a nossa grande preocupação agora? É que anos de luta para que essas pessoas chegassem à escola, não chegaram ainda em número suficiente como queremos, mas queremos já ter um percentual muito baixo, mas chegaram e queremos ampliar para chegar mais, que nesse momento agora tem um recuo desse percentual, está zerando. E a nossa preocupação é que não retornem mais. É muito tempo aí de pandemia e de isolamento que está sendo necessário, porque são pessoas vulneráveis, não podem se expor, às vezes têm comorbidades, e que elas não retornem mais para a educação. Ou seja, aquilo que a gente estava conseguindo avançar, mesmo que devagar, vai ter um retrocesso agora, de que elas abandonaram por falta de condições de acessibilidade, e por abandonar durante esse tempo, pode ser que não retornem mais. Vão ter que começar a luta praticamente do zero de novo. Esse é o nosso receio, tá? Acabou ampliando as desigualdades nesse direito à educação. Depois eu posso passar as referências para vocês. Cabeça que agora, ó, eu tenho porque eu trabalho com a disciplina Fundamentos da Educação Especial e a gente tem trabalhado esses artigos. Depois eu posso passar todas as referências para vocês. A cabecinha aqui, a memória, a plasticidade cerebral durante a pandemia tá mais lenta. Então, ampliou essas desigualdades em todos os direitos. Na educação, então, é o que a gente tem de mais concreto, e eu digo, eu tenho porque é a área direta mesmo que a gente atua. Essa falta de socialização, as dificuldades das famílias, gente, as famílias não têm sequer condições infraestruturais de ter um lugar, imagina essas famílias que têm capacitismo também, muitas famílias são capacitistas, que não acreditam nos seus filhos, o capacitismo ele está em todos os lugares da sociedade, a solidão dos professores desesperados, quando começaram a fazer ensino remoto para as pessoas com deficiência, se já tinha essa dificuldade no presencial, no remoto ficaram desesperados, condições precárias de todas as formas, então isso tudo ainda tem sido uma grande dificuldade. Pode passar, Rodrigo. Então, a pandemia acabou potencializando essa desigualdade, essa vulnerabilidade e a negação de direito em que as pessoas com deficiência já se encontravam. O que é interessante disso, que tudo a gente tem que tirar um lado bom, é porque talvez com a pandemia tem tornado essa discussão mais clara para a gente, para muitas pessoas. Talvez não era tão, para muitos que estudam, que militam, mas para a sociedade de uma forma geral, talvez não era tão evidente. E isso agora foi, eu diria assim, escrachou. É muito debate que a gente tem feito, escrachou porque as pessoas estão sentindo, estão vendo, mesmo aquelas. Então, isso acabou trazendo esse lado aí, e isso talvez, eu sempre acredito nisso, que possa, logicamente, nos trazer a pauta para o debate, como está sendo posta, a pauta para o debate, e trazer essa pauta para o debate é muito importante para a organização coletiva, fortalecer as organizações coletivas. Então, o exemplo nosso aqui, só para fazer um parênteses aqui em Niterói, nós juntamos aqui um movimento de mães e pais de pessoas com deficiência, adolescentes e comorbidades, porque já tem a única vacina autorizada para eles é da Anvisa, mas os governos locais estão negando, porque não querem os colocar como grupo prioritário, porque querem aplicar em quem vai trabalhar, né, em quem vai gerar os lucros deles aí. Nós fizemos esse movimento aqui, tivemos uma grande vitória, né? Ontem começaram a ser vacinados, mas foi uma luta muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que muitas famílias que nunca estiveram na luta pelos direitos dos filhos, quando viram a possibilidade que podem morrer, aí entraram na luta.
Ou seja, eu nem vou lutar por escola, nem nada, mas meu filho pode morrer. Ou seja, isso foi muito bom, porque o saldo organizativo desse movimento é para as pessoas compreenderem, primeira coisa, que só coletivamente a gente tem vitória. O governo não dá nada para a gente. E segundo, que a luta por essa vida tem que ser a luta pela vida de viver também. Não é só a vida de morrer, mas a vida de viver. Que esses meninos têm vida, eles querem. Tem uns, nós estamos recebendo depoimentos maravilhosos, chorando na hora da vacina. Aí o pai e a mãe olham assim, uai, ele está sabendo o que está acontecendo? Ou seja, está despertando até nos pais e nas mães que existe uma pessoa ali. Então, é muito importante. Então, esse modelo aí, voltando, presente nessa agenda neoliberal, que já era excludente para as pessoas com deficiência, que impunha essa ideia de universal de pessoa, e agora, na pandemia, eu acho que tornou mais claro o quanto de capacitismo existe na sociedade, e eu acho que isso é o saldo bom que a gente pode tirar de todo esse processo aí de exclusão. Só rapidamente mesmo para fechar, eu acho que é o último, né, Rodrigo? O outro retrocesso que nós tivemos durante a pandemia aí foi nesse decreto do Bolsonaro, de setembro de 2020, que institui a política de educação das pessoas com deficiência, e nesse decreto ele coloca que os pais e as famílias podem escolher se querem educar as pessoas com deficiência na escola comum, ou na escola especial, ou na sala especial. E usando uma série de falácias, dizendo que todas essas políticas que foram colocadas durante anos aí não deram certo e que, portanto, agora os pais podem escolher se querem segregar ou não. Lógico que esse discurso é falacioso, é um discurso que não é verdadeiro, porque se não deu certo, é porque não teve recurso para ser implementado. As políticas sequer foram implementadas. Como é que deu certo ou não? Só que nós sabemos de toda a intenção que vem por trás, né? Põe a política por conta de pressão, não põe recursos e depois diz que a política não deu certo. Portanto, a gente tem que retroceder para o que era antes. E aí o retroceder nas salas especiais nada mais é do que destinar fundo público para chamadas entidades que eu diria que não são filantrópicas, né? Que são pilantrópicas, organizações sociais aí do Banco Itaú, Fundação Ayrton Senna e por aí vai, sabe? Então, na verdade, é uma forma de destinar o fundo público para as entidades filantrópicas ou pilantrópicas, é uma forma de segregar, mas que está por trás tudo isso aí, a disputa não só de educação, que é por si só a maior, mas também a disputa do fundo público. Esse decreto, o Supremo deu um parecer de inconstitucional, mas sabe que não é o suficiente ainda, né? E estamos aí nessa luta, usando essa decisão do Supremo, mais uma luta para derrubar esse decreto. Então, só para fechar mesmo, eu acho que todas as formas de opressão e exclusão das pessoas com deficiências foram aprofundadas com essa pandemia. E a nossa luta agora é justamente para que elas não permaneçam. Porque, infelizmente, dentro do quadro aí que nós temos, emenda constitucional 95, que já retira recursos das políticas públicas, reforma administrativa que está posta no ordem do dia para desmontar todas as políticas públicas, para essas populações que são mais vulneráveis ainda, imagina que, no geral, já tem esse desmonte. Para essa população que é mais vulnerável ainda, esses retrocessos, eles podem permanecer. Só vai depender mesmo da gente estar organizado, e não só as pessoas com deficiência, mas todos e todas, para derrubar aí retrocesso nas políticas em todos os sentidos, mas para aquelas mais vulneráveis tende a piorar e muito, e só a luta pode mudar. Desculpa aí, gente, se eu passei um pouco, se eu falei muito rápido. É isso, gente. Eu acho que agora a gente pode ir para o debate. Estão me ouvindo, né? Sim, professora. Não sei por que o Rodrigo não está aqui. Eu acho que ele, na hora que tirou, ele caiu. Não sei. Eu acho que sim. Acho que ele deve ter Pessoal, caído. o Guilherme está presente.
Quer Sim, conduzir? eu estava escutando, escutei tudo. Mas eu acho que o Rodrigo deve ter caído, né? No início também, antes da gente começar, teve um momentinho que ele caiu. Voltei. Voltou. Ah, Olha aí. Caiu mesmo a internet. Deixa eu voltar à tua apresentação, Marinalva. Não, nós terminamos, Rodrigo. Acho que você caiu. Eu encerrei com aquele, porque senão acabava ficando repetitivo. Tá certo. Aí eu estou abrindo agora para as pessoas debaterem, senão acho que é mais importante agora o debate. Perfeito, ótimo. Então, pessoal, fiquem à vontade aí. Bom, eu perdi as coisas que estavam no chat com a queda aqui da minha internet. Rodrigo, eu tenho aqui tudo que estava no chat. Se você quiser, eu posso falar, se você permitir. Pode, pegando as principais questões, acho que não tem problema, Cris. Sim. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? O pessoal que veio aí convidado por mim. Teve gente da SEDUC, tem gente da DIRAC, tem gente da PR5, Luísa Teles está aí, que é muito envolvida com essa questão. Temos o Patrick, temos outras pessoas com deficiência visual que eu sei. E temos pessoas também surdas aqui, que é o Fernando daqui, tem a Tereza, tem outras pessoas e também de outros grupos, né, do coletivo de autistas, do coletivo Acessibilidade. E aqui a gente começa com a Rosana falando que o tema é maravilhoso e que todos precisamos ouvir no caso, essa palestra, né? O tempo estava voando, as pessoas sentiram que o tempo passou muito rápido com a sua palestra, né? A professora Paula comenta aqui do curso que ela fez, que foi muito importante na PR5, que foi sobre direitos humanos, e que ela, né, também foi contemplada com alguma questão que se assemelha com o que a senhora falou em algum momento, né? A Rosana fala que as considerações são muito pertinentes e que têm que ser colocadas, né? Que são verdades, não podemos fazer milagre, né? No caso da questão do sistema, né? A professora Paula também fala que o sistema, inclusive na universidade, tem uma lógica produtivista que ignora todas essas dificuldades, por isso a gente acentua mais ainda essa questão do capacitismo, né? Rodrigo colocou o link do canal e colocou também o link do artigo que foi citado, né? O Felipe Miguel pediu a apresentação e a citação dos artigos que foram utilizados como fonte, né? Assinem e curtam lá, cliquem no sininho do canal do PEC, porque a gente vai colocar essa e outras apresentações que já foram feitas. E eu acho que, assim, o que a gente tem aqui são pontuações de que a palestra foi excelente, né? Com relação à vacinação, a professora Priscila disse que o afilhado dela vai ser vacinado hoje, e o decreto é o fim. E a Rosana diz misericórdia. E a Luana, que eu sei que também tem uma dificuldade muito grande, porque o filho dela também é autista, e ela acabou também tendo dificuldade de ser vacinada por conta de comprovação de ela ser mãe de uma pessoa com deficiência. Né? Fabiano fala, muito bom aprender sobre capacitismo com essa palestra. Fabiano, meu colega lá da SEDUC, nosso colega de premiação, Rodrigo, ele esteve com a gente lá no momento que a gente foi premiado, né, na premiação do Paulo Freire. Ele é professor lá do Leonel, lá da Ilha, né, Colégio da Ilha, Colégio Estadual da Ilha, da minha regional. A Clícia, que é... Sim. Só porque eu acho que assim, se não dá para ler todas as mensagens do chat. Só isso. A Clícia aqui está dizendo só boa tarde. Deixa eu li todas, praticamente. Né? Pois é. Eu acho que a gente precisa abrir a palavra o pessoal falar mesmo, né? Acho que a própria Luana, enfim, que eu conheço, tem uma história legal de comentar com a Marinalva nessa questão da pandemia, a experiência que ela tem, enfim. Abrir a palavra para quem quiser falar, né? Eu coloquei aqui a Luana, mas enfim, o pessoal fica à vontade.
para dividir a grande maioria são professores da rede, né? Então dividir as suas angústias, as suas questões, né, que passaram durante esse período que nós Luana estamos já vivendo. levantou a mão depois da coordenação do PEC. A Luana você chamou, ótimo. se catucou. Uhum. Então eu vou passar a palavra primeiro para a Luana, tá, Guilherme? Depois eu passo para você e depois Priscila. Sim, por favor, claro, Luana. tudo bem, claro. Isso é um perigo, gente. Ter passado a palavra para mim primeiro. Mas eu acho que tem muito ruído aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, sim. Então, eu sou aluna do curso de licenciatura em Química pelo CEDERJ, né? Me apresentando para vocês, meu nome é Luana. Conforme a Cris comentou, eu tenho um filho autista e, por sinal, em algum momento ele deve aparecer aqui, ele estava aqui agora. E o que eu queria dizer é que durante todo esse tempo que eu estou na universidade, esse foi um dos poucos momentos onde se tratou especificamente dessa questão da deficiência, da presença da pessoa com deficiência na sociedade. E o que eu tenho para dizer é que eu estou simplesmente maravilhada, encantada com o debate que a professora Marinalva trouxe, simplesmente porque ela traduziu em palavras muito daquilo que eu vivo, muito daquilo que eu sinto, do que eu vejo com outras pessoas que eu convivo, porque a partir do momento, como no caso da professora Marinalva, você tem um filho com deficiência, você acaba entrando para uma comunidade de outras pessoas que compartilham das mesmas vivências, das mesmas inquietações. E, assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem da universidade uma visão muito boa, é um ambiente que, a priori, a gente imagina onde não deveria existir esse tipo de obstáculo a esse tipo de debate, onde não deveria existir esse tipo de dificuldade de acesso, de permanência à pessoa com deficiência, exatamente por ser um espaço de formação do saber, mas que, apesar disso, a gente vê que essa é uma temática que não é amplamente debatida e discutida, isso falando também como uma aluna de licenciatura. Então, falar sobre isso, principalmente nessa que é uma disciplina da pós-graduação, falando para pessoas que estão em sala de aula, que irão para a sala de aula, isso é essencial, porque a gente cria uma imagem idealizada, um mundo ideal, e o porém é que nesse mundo ideal que a gente idealiza, a pessoa com deficiência ela não existe. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, com meu filho na escola. Né? Ele já está com 6 anos, ele vai para a creche desde pequenininho, e eu vi o despreparo das pessoas, das professoras, da equipe pedagógica, em relação ao trato com meu filho, pelo simples desconhecimento, em relação a como elas deveriam lidar, não apenas com ele, dentro da deficiência dele, assim também como com as outras crianças, né? Que eu conhecia, que eu sabia que tinham alguma deficiência. Então, esse momento, eu estou muito feliz de estar aqui, de escutar da professora Marinalva e me senti muito representada. Ela simplesmente trouxe muito daquilo que, às vezes, eu não consigo transcrever em palavras para dizer um pouco da minha vivência e do que eu sinto realmente de fato. Deixa eu parar de falar, senão ninguém fala mais aqui. Olha, gente, eu não sei se a minha gravação já assumiu os intérpretes Libras faz tempo, mas eu não estou vendo e acabei não reparando. Eu só para te dizer para o Rodrigo. Está aparecendo. Aqui. Então, acho que você vai aproveitar melhor, porque agora, se eu ampliar aqui o número de participantes, vai ficar muito pequeno. E eu não estou vendo os intérpretes aqui. Enfim, vamos ver o que vai dar. Um ciclo de perguntas. Fiquei triste agora. Depois da exposição da Luana, passar a palavra para a Priscila e aí deixar a Marinalva comentar um pouco as duas falas. Priscila. Pode deixar assim, tranquilo, Rodrigo. Bem, obrigada, Marinalva, foi uma delícia, né, assim, te ouvir falar, né, aqui, estar presente.
nesse dia, né, que nem sempre a gente consegue estar presente em todos os seminários, né, mas realmente fiquei muito feliz, né. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, né, como eu falei, né, eu tenho uma pessoa muito amada que tem síndrome de Down e que tem algumas comorbidades, né. Mas uma coisa que eu tenho observado muito é que esse capacitismo que você citou e explanou de forma assim, muito ampla, né, e de forma pertinente, também tem sido utilizado muito para incentivar um subemprego, né? E uma informalidade que vem com vários contratos intermitentes, né? E a gente não é possível generalizar as pessoas com deficiência, porque elas têm especificidades, como todos nós, né? E alguns são, de fato, tem competências que se encaixam realmente no sistema capitalista, né? Mas o sistema acaba sendo ainda mais cruel, né? Ou seja, aqueles que conseguem, né, ir pelo viés do capacitismo, ao final, né, recebem subempregos e, geralmente, informalidade em seus contratos trabalhistas, né? Então, é muito comum os pais que têm alguma condição, às vezes, declarar os filhos como incapazes para que eles tenham um certo conforto com relação à pensão, né? Só que quando eu trabalhava com crianças, jovens, autistas e com síndrome de Down, né? Ou, na realidade, alguns estavam dentro dos dois espectros, outros não, né? A maioria queria tudo bem, chegaram no ensino médio, né? Então, a maioria queria uma vida independente, né? E eu gostaria assim, que você falasse um pouquinho, né, sobre o seu olhar sobre isso, porque eu nem sei o que pensar, né? Se realmente o melhor garantir, né, esses recursos financeiros ou garantir a felicidade emocional, né? Foi, Pri. Tá. E parabéns, Marinalva. Tem o professor Guilherme. Passo para ele a palavra primeiro, Marinalva. Pode ser? Guilherme. Oi, vocês estão me escutando, né? Sim, sim. É rápido, eu só quero comentar uma coisa e saber da posição da professora sobre isso. Eu tenho uma irmã que é especial, né? Ela teve problema no parto, enfim, oxigenação, faltou oxigênio e ela tem retardo, né? Ela é mais velha do que eu, 4 anos, e eu me lembro quando eu entrei para a escola, ela é escola pública, eu sempre estudei em escola pública, a minha mãe tentou colocá-la também na mesma escola, e lá não foi aceita. Enfim, por diversas razões, ela foi então para Helena Antipoff, ali no Maracanã, que é uma escola especial, né? Ali ela desenvolveu muito bem. Ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela, enfim, se desenvolveu bem. Eu não sei se essa parte de assistencialismo que a professora comentou,
pelo menos naquela época, né, lá anos 80, né, a gente já passou bastante tempo, né, se seria só isso, né? Eu acho, a minha irmã teve um desenvolvimento razoável dentro das limitações, enfim. E o que me questiono também com relação à escola de hoje. Se a escola de hoje, não a escola especial, a escola comum, principalmente a escola pública, se ela não tem esse caráter assistencialista também. A partir do início da pandemia, onde a gente tinha uma série de reivindicações de pais e responsáveis que na escola o filho tinha que ir, nem que seja para almoçar na escola. Entendeu? A gente viu, escutou isso, eu escutei isso de pessoas, enfim. Então, até que ponto essa escola também, a escola atual, né, não tem esse caráter assistencialista como quase que o principal. Tá? É uma provocação, assim, eu queria escutar da professora sobre isso. Tá? Um abraço, professora, excelente apresentação, gostei muito. Professor, posso completar? Porque tem a ver com a fala da professora Priscila. Pode, acho que pode, né, Marinalva? Ah, não, é porque aí depois a professora Marinalva tem... É rápido. É rápido. Eu sei que eu falo bastante, mas é rápido. Então, meu nome é Raquel, eu sou mestranda agora deste ano de 2021 do PEC, e assim, eu já peço desculpas se eu falar alguma coisa inadequada, porque eu não tenho essa vivência de pessoas com deficiência ou necessidades especiais da minha família, e assim, isso é algo que, para mim, já foi algo muito pesado, como professora, porque eu já ouvi de uma mãe, você não sabe o que é, e realmente eu tive que me calar e falar, realmente não sei. Então, eu estava tentando fazer, a professora já resolveu, já falou algumas coisas ali que me confortaram o coração, de que eu não vou resolver tudo sozinha, de que é maior do que isso, mas eu gostaria de que a professora pudesse fazer uma fala e refletir dessa crise que a gente vive em relação à educação de uma maneira geral, e se a gente não tem que lutar com a questão da inclusão junto com a questão da educação em si. Por quê? Porque essa pergunta que a professora Priscila fez é a pergunta que eu me faço com um aluno que não tem necessidades especiais. Qual é o papel da escola na vida daquele aluno? Aquele aluno precisa da escola o quê? Para ser alguém na vida? Ele já é alguém na vida, né? Para que vida a gente tem? Então, eu fico pensando até em que ponto a gente acaba, nas nossas práticas, reforçando e servindo também ao capital. Né? Porque eu ter um aluno deficiente na minha sala, em que eu tenho que torná-lo útil para quê? Produtivo para quê? Né? Para quem? Então, isso é uma coisa que me aflige muito. Então, acho que isso está dentro de uma temática maior de uma luta na educação, não excluindo a reflexão individual, e que eu acho que pesa mais e que bate mais forte nas famílias que têm pessoas com necessidades especiais. Mas isso que a professora Priscila falou e que eu super concordo, todos somos especiais. E entenda, professora, que eu não quero diminuir o abismo e a barreira que as pessoas com necessidades especiais têm. A gente sabe que tem mais, muito mais. Assim como as pessoas negras, assim como as pessoas, às vezes, periféricas e negras são invisíveis também, e a elas também são dados. Mas esse meu também não quer dizer um também de então deixa de lado que tem gente mais importante. Não é isso. É todo um pacote de luta que eu acho que tem que vir junto. Se você pudesse falar algo que me confortasse ainda mais, eu agradeceria. Rodrigo, só me diz quantos minutos eu tenho, porque tem temas aqui que é para 3 dias de palestra. A gente tem, assim, o bom é que quem dá aula... quem dá aula depois sou eu, então não tem problema. A turma está aqui já, né? A gente vai sair daqui e já vai... Quer dizer, na verdade, a gente já está em aula, né? O professor espera, Não, mas é porque eu também tenho aula, gente. É só porque eu tenho aula também. Você pode falar, então, agora, Marinalva. Tem 2 pessoas inscritas, a Maiara e a Cristiana também. Mas aí você fala e depois eu passo para elas. A gente vai só colocar um teto, porque eu tenho aula mais tarde e aí eu preciso... Só mesmo para eu não extrapolar, que eu digo, não vou falar muito, sou igual a Luana e falo. Vou começar pela Raquel. Raquel, você está aí? Raquel, eu não sei se você caiu junto com o Rodrigo, mas foi a minha fala. Não, estou aqui. Foi minha fala. Não, professora, eu ouvi, mas fiquei aqui angustiada querendo falar junto. Entendeu? Foi minha fala nos slides final. Inclusive, eu citei a emenda constitucional 95, citei a reforma administrativa, ou seja, eu falei sobre isso.
De forma alguma, eu estou trazendo isso como se fosse algo separado, isso faz parte. Então, foi meu slide final, foi justamente chamando a atenção para isso e chamando a atenção para o papel político que os professores devem ter. Os professores têm que ter um papel político, pedagógico, porque mesmo dentro desta escola, dessa educação, que é lá que a gente quer que eles continuem. Não queremos que saiam de lá, mas ninguém aqui, eu acho que tem acordo que essa educação é a educação que nós defendemos. É educação emancipadora, educação inclusiva, e não é inclusiva para pessoas com deficiência, porque se você usa educação inclusiva para pessoa com deficiência, é uma contradição. Se ela é inclusiva, ela tem que ser para todos e todas. O que a gente ressalta é que as populações mais vulneráveis, gente, que sequer tiveram qualquer direito, agora piorou muito mais. Enquanto você tem aí os direitos das mulheres na luta há anos, as mulheres com deficiência sequer têm voz de falar. Mas tem que lutar juntas, porque isso é uma questão estrutural. Então, eu ressaltei isso no início e ressaltei no final. Não existe essa separação e não deve existir. Agora, nós não vamos desconsiderar que tem, sim, uma população mais vulneráveis, que são as pessoas com deficiência, que são os negros e negras. São os que mais estão sofrendo dessa pandemia. São os que mais estão morrendo dessa pandemia. Isso nós não podemos desconsiderar, não. Agora, só tem a superação disso tudo se a gente estiver lutando junto. Eu dei o exemplo do ensino remoto, que é ruim para todos e todas. Para as pessoas que têm deficiência, gente, elas sequer estão fazendo. É ruim, mas as pessoas estão fazendo ainda. Para as pessoas com deficiência, estão abandonando, não estão fazendo e dificilmente retornarão. Então, é só contextualizar isso aí. A Luana, na verdade, Rodrigo, fez um belo relato, né? Não tem nem que comentar sobre, porque eu acho que é muito importante nesses debates que a gente faz, a gente falar, mas ouvir os relatos, né? Isso é muito rico. É a mãe de uma pessoa com autismo. Eu vou me sentir aqui agora um pouco na liberdade, eu já criei intimidade com vocês, porque nós estamos mais de uma hora juntos, remoto já é intimidade, de alguns termos são capacitistas, e eu vou explicar por quê. Então, meu filho não é autista, meu filho tem autismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, dentro da concepção, a mudança da concepção médica para a concepção social. Dentro da concepção médica, quando eu digo meu filho é autista, essa concepção médica impõe uma identidade de autismo para essa pessoa. Essa pessoa não tem identidade de autista, ela tem autismo, ela tem uma deficiência visual, ela tem uma deficiência intelectual, mas ela não é deficiente. Porque, por mais que ela tenha uma deficiência intelectual, ela é uma parte da vida dela, não é ela toda. Então, tem alguns termos que não é chatice, é termo de mudança de concepção mesmo. Quando a gente diz, você não é deficiente, deficiente é um mudo, você tem uma deficiência. Qual é a sua deficiência? A minha deficiência é visual, a minha deficiência é isso. Mas você não tem deficiência intelectual, ou você tem deficiência intelectual, mas você não tem deficiência visual. Então, é uma concepção de compreender que a deficiência não é a identidade da pessoa, é uma parte da pessoa. E seu depoimento é muito bonito, Luana, porque é isso mesmo, é bonito no sentido da gente trazer essas questões e estar compreendendo para a luta. Aí que eu acho importante, Luana, junto com a fala da Raquel, de dizer justamente isso. Nesse momento que a gente começa a construir coletivamente, que é isso que a gente fez aqui agora, né? Trocando experiências, fizemos uma síntese, é um momento que nos desperta para a gente agir coletivamente também. Isso já é um avanço tremendo. A Priscila trouxe questões aí, Rodrigo, que eu diria que daria para a gente falar mais 3 dias, mas que são muito importantes e pouco debatidas, viu, Priscila? Que é a questão do capacitismo em relação à família, em relação ao mercado. E vou pegar questões bem pontuais, porque não vamos ter tempo de falar no geral. Primeiro que BPC, gente, é uma miséria. É uma miséria total. As pessoas com deficiência no BPC, de novo, são as últimas da fila.
tá? Para considerar lá aquela média lá que não cabe aqui agora. Então, é uma miséria. Essa miséria tem muitas famílias que têm necessidade. Daí, daria outra palestra o tempo todo aqui, Priscila, mas é o seguinte, Priscila, tem que compreender o histórico das pessoas com deficiência. Eu não posso comparar o histórico do Gabriel, que é filho de 2 professores universitários, que nós não somos ricos, né, Rodrigo? Mas a gente também não é miserável, que foi criado num sistema que, assim que ele nasceu, a mãe já se dedicou à luta, já se dedicou a fazer pesquisas, já se envolveu com o filho de uma pessoa que nasceu na periferia com síndrome de Down, que sequer teve acesso à estimulação. Que sequer teve acesso, de uma família que não tem a compreensão do que significa, que o médico diz bem assim, olha, o médico disse para mim e disse para outra mãe, ele não vai andar, ele não vai falar, ele é retardado, que é um termo que a gente não usa porque ele não é retardado, ele tem uma deficiência intelectual. Retardado é o mundo que não tira as barreiras para ele se desenvolver. E aí o médico disse isso. Qual foi a reação de uma mãe que mora na periferia, que não tem nenhum conhecimento? Gente, eu não vou investir nada nele. Não é porque a mãe é malvada, é porque o médico, o rei maior da ciência maior, já deu o diagnóstico, prognóstico, todo o futuro da criança. Você já cria um capacitismo e um estigma em cima do filho. Não é porque você quer, é porque a ciência maravilhosa, que é a medicina, não é a toda poderosa, já disse. Ele disse para mim também. O que eu fiz? Eu chorei, passei 3 dias chorando, só parava de chorar quando amamentava o Gabriel, que aí eu parava de chorar, pegava ele, amamentava e voltava e chorava de novo. Mas o choro não era pelo que o médico me disse, era pelo que o médico representava enquanto sociedade que meu filho ia enfrentar, porque eu já tinha uma clareza do que era aquilo. Sabe? Mesmo não sendo mãe, mas eu era da área da psicologia, de estagiado. Mas eu chorava pelo que o médico representava a sociedade, que era aquilo que meu filho ia enfrentar. E quando eu morresse, como é que eu ia defender ele? E quando ele saísse para a rua, que falasse para ele, igual o médico falou para mim, eu não ia estar lá. Eu chorava de tristeza pela sociedade que a gente tinha. E tem ainda. Mas as outras mães, não. Tem, e não é porque elas são mal. Aí vão trazer, Priscila, para o mercado de trabalho. Isso reflete na família e no mercado de trabalho. Quando, sem nenhum desprezo, tá, gente, pelo que eu vou falar. Mas aí, se o Gabriel for trabalhar no McDonald's, lá nas cotas, eu vou estar postando foto na internet. Mas se o Andrew, que é meu filho, que tem 32 anos, que não tem síndrome de Down, for trabalhar no McDonald's, eu vou dizer, menino, tu não estudou e vai trabalhar no McDonald's? Olha o capacitismo. Quer dizer, para o Gabriel é o máximo, para o Andrew é o mínimo. E assim os pais agem e a sociedade também, em relação a esse capacitismo. E aí, Priscila, eu vou te trazer um dado que a gente tem feito discussão sobre as cotas. Primeiro, que as cotas para pessoas com deficiência foi uma luta para conseguir, mas elas não são verdadeiras. Primeiro ponto, as empresas são obrigadas a contratar por cotas. Elas excluem, elas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Sabe quem elas vão contratar? As pessoas que têm deficiência física, se for para ser o caixa. Mas não vai contratar quem tem síndrome de Down ou autismo para ser o caixa. Elas vão contratar, entendeu? As empresas usam essa lei e dentro da própria lei de cotas fazem exclusão e capacitismo. Então, é um avanço, mas não é satisfatório, não está legal. A outra coisa que a gente tem visto, que as empresas atendem às cotas, só que quando chega lá, o menino ou a menina é colocado dentro do mesmo padrão meritocrático para exercer a função que uma pessoa comum. Não vai rolar e não tem acessibilidade para ele exercer. Sabe o que a empresa faz? Primeiro que destrói a autoestima da pessoa, né? Que aí a pessoa chega lá e acha que ela que não foi capaz. Me deram uma oportunidade e eu não aproveitei. Olha só a autoestima. E aí sai. Eles nem são demitidos, sabiam? Eles saem. O processo de exclusão é tão forte que a empresa ainda sai numa boa que ela não precisa nem demitir. A pessoa pede para ir embora, porque é tão aversivo ali
que ela pede para ir embora, a pessoa com deficiência, e sai acabada. Então, é uma discussão, Priscila, que a gente tem que fazer muito bem nessa luta de cotas e como as cotas estão sendo implementadas e como o capacitismo está presente aí também. Mas é grande isso aí. A informalidade. Eu não sei, eu digo para o Gabriel vai ser o que ele quiser. Ele está agora na idade da adolescência. Esses dias ele queria ser professor de educação física. Quando foi anteontem, ele já quer ser veterinário para cuidar de bichinhos. Próprio da adolescência. Cada dia vê uma coisa na internet e quer ser uma coisa diferente, não é assim? Não foi assim com vocês? Eu já quis ser até economista, gente. Nem de matemática eu entendo. O Gabriel, cada dia quer ser uma coisa. E tem dia que Fora a questão sexual dessa idade, né, Marinalva? É outra tem coisa dia, que a gente fica. Tem dia que ele, né? Tem dia que ele diz que ele não vai ser nada disso, que ele vai ser youtuber, sei lá, igual o Felipe Neto, essas coisas aí, sabe? Olha, sinceramente, e daí não é só por conta da idade, mas porque eu aprendi muito com o Gabriel, eu tenho 3 filhos, o Gabriel vai ser o que ele quiser e o que ele definir. Se ele quiser trabalhar na informalidade, ele vai ser aquilo que vai fazê-lo feliz. Os outros 2 escolheram, um escolheu ser jornalista, eu deixei... Brincadeira, né? Ele brinca até hoje, né? O André brinca comigo até hoje, diz assim, por que você deixou ser jornalista, ganha tão pouco? Ou seja, ele vai ser o que ele quiser. E a minha obrigação enquanto mãe, família e pai é dar apoio para que ele seja. Porque, e não é só ele, é qualquer filho. Agora, é lógico, o Gabriel, ele tem síndrome de Down, ele tem uma deficiência intelectual, ninguém nega isso. Dificilmente o Gabriel vai ser alguma profissão que exija, dentro desse modelo capitalista, uma exigência aí maior, porque senão ele vai se frustrar. Porque vai estar lá, sabe, frustrando ele. Então, e eu acho que pela construção da vida dele, ele vai ser aquilo que ele conhece. E o que ele conhece é isso aí. Então, eu acho que esse negócio da informalidade tem o capacitismo, sim. Agora, tem também, Priscila, a negação de direito para as pessoas com deficiência, do exemplo das cotas. Então, se for para meu filho entrar pelas cotas para ser machucado daquele jeito lá, eu prefiro que meu filho abra aí um canal de YouTube, sei lá, um negócio de informática, que ele adora mexer com informática, qualquer coisa nesse sentido, porque eu não quero destruí-lo simplesmente para dizer que ele está no mercado formal de trabalho, que é um lugar que destrói até a gente, imagina as pessoas com deficiência, né? Por último, passando rapidamente, viu, Priscila? Porque essa discussão é muito boa, Priscila, e necessária, sabe? Que o colega aí colocou sobre as escolas não tem caráter assistencialista, eu acho que não. A educação não tem caráter assistencialista. Eu acho que ter comida na escola é um direito dos alunos. Ter lazer, eu defendo a educação integral. Não é escola integral, é educação integral. A educação integral, dentro de uma concepção de formação humana, ela é uma educação que vai propiciar aquela formação completa, quanto indivíduo, quanto ser para o mercado de trabalho, mas também quanto formação individual para as artes, para a cultura. Dentro desse modelo da educação integral, é quase que necessário uma escola integral. E dentro dessa perspectiva omnilateral, marxista de ser humano, vai ter necessidade, sim, de comida. Então, eu não vejo a questão da alimentação ser algo... Eu vejo a alimentação ser algo quando você coloca a escola só para dar comida para o menino, né? E não dá educação, né? Como a gente está vendo agora, gente, a pobreza enorme aí, que tem gente que quer voltar para a aula só para comer. Mas isso é justamente, Guilherme, por faltar aquilo que eu coloquei naquele outro slide. Talvez eu tenha falado rápido demais. A educação, ela não vai solucionar os problemas. Os governos jogam para a escola fazer isso, como se a educação fosse a escola o lugar de promover a igualdade, sendo que a escola é um dos espaços. O papel da escola é educação, mas educação de uma forma completa. Agora, precisa de política de saúde e assistência social, precisa de uma série de políticas aí. E foi isso que eu fiz a crítica, né? Que os governos, propositalmente, jogam para a educação como se ela fosse superar tudo isso. Ouvindo o comitê científico do meu colega da UFRJ, eu posso dizer isso tranquilamente, porque foi numa roda de conversa
que tinha que voltar às aulas porque os meninos estavam engravidando, as meninas estavam engravidando e tudo mais, gente, é trazer uma responsabilidade para a educação, que é uma responsabilidade do Estado, que não é da educação. Então, isso aí, Guilherme, você está corretíssimo, porque usam isso. Mas eu não vejo que o que a gente defende, o que muitos de nós, eu, você, Rodrigo, os professores da educação básica estão dentro das escolas, nós não estamos fazendo esse papel. Por mais que a gente faça crítica, a gente está lá lutando justamente contra isso aí, sabe? Tem uma crise na educação? Tem, nós fazemos disputa de projeto. Nós fazemos disputa com projeto hegemônico. E nós com o nosso projeto contra-hegemônico. É por isso que quando eu digo a escola regular é ideal hoje, não, ela não é inclusiva. Mas você quer que tire de lá? Não, não quero que tire. Eu quero que permaneça naquele show, porque é lá que a gente quer lutar. A universidade pública, ela é inclusiva, democrática, universal? Não. Mas você quer que mude? Eu quero que mude, mas eu lá dentro. Lá dentro a gente fazendo a luta para mudar. Não quero sair daquele chão. Porque senão eles começam a usar o discurso agora de segregar nos diversos espaços. Ô, Rodrigo, acho que no geral foi isso aí. Muito bom. Só um esclarecimento, professora. Deixa eu te... É só um esclarecimento. Cris, Eu divulguei o seminário em um espaço de um curso de audiodescrição que eu estou participando, que é promovido por uma pessoa. Aí eu falei eu esqueci o nome dele, mas ele tem um nick, um apelido, Padre, SOS. Padre, esse aqui não é espaço do André, não. Acho que ele já resolveu, Cris. Ele leu ali o chat. Acho que ele pelo menos respondeu como entendi. Mas, enfim, seja bem-vindo. Sim, eu não me lembro se ele tem deficiência visual, é isso que eu queria ter falado, tá? Desculpa. Tá. É porque tem a Maiara que está com a mãozinha levantada ali, e ela está esperando já um bom tempinho, né? Eu acho que a gente passa a palavra para ela e depois a Marinalva responde a ela e já faz o seu fechamento, tá, Marinalva, se pudesse. Maiara, por favor. Maiara, você está nos escutando? Alô? Oi? Oi, pode falar. Ah, tá, porque eu tava com o microfone, acho que ele não estava funcionando. Então, o que eu vou falar tem um pouco a ver sobre essa última fala da professora Marinalva, sobre a escola, né, ter que ser inclusiva, ela não está sendo, mas a gente também não quer que essas pessoas saiam daquele espaço. Então, é um relato mesmo, pessoal. Eu trabalhei por um breve período, breve mesmo, uns 4 meses, como mediadora numa escola da rede privada. E aí eu estou falando de uma realidade que é muito diferente da realidade da rede pública, porque era uma escola que tinha estrutura, uma mensalidade de R$3.000. E assim, eu gostei muito da apresentação da professora, né? Muito importante falar sobre isso. E na escola eu mediava uma aluna que ela não tinha um diagnóstico fechado, né? Ela tinha uma deficiência intelectual e eu consegui identificar alguns traços de autismo dentro do meu conhecimento sobre o assunto também. Não sei se o termo está correto, traços de autismo. Então, enquanto mediadora, eu não podia planejar as atividades adaptadas. Minha função ali era só mediar mesmo, acompanhá-la em sala de aula. E eu também não tinha estrutura para adaptar todas as atividades, porque eu mediava ela em todas as aulas e eu não tenho domínio de todos os componentes curriculares, né, que ela estava ali assistindo aula. E aí era muito doloroso ver os professores afirmando que era chato, por exemplo, fazer o plano de ensino individualizado, o PEI, ela precisava de PEI. Que era um porre, que era um saco, sendo que, assim, em maio, por exemplo, tinha professor que não tinha feito ainda o PEI dela, e sendo que esses professores já tinham feito o planejamento dos outros alunos, que são os neurotípicos, já desde o final do ano letivo anterior. Então, os professores montavam as avaliações sem adaptação, muitas vezes eles também subestimavam a aluna, ignoravam ela dentro de sala, e aí eu me questionava qual era o nosso objetivo de aprendizagem com relação a esses alunos, porque, assim, os outros alunos, infelizmente, estavam sendo ali treinados para fazer vestibular. E imagina a situação dessa aluna nesse ambiente, né?
E aí, nem mesmo os alunos que são neurotípicos conseguiam se enquadrar naquela caixinha da escola. Então, eu ficava me questionando isso, né? A gente tem muito, muito, muito que lutar nesse sentido, se informar, né? E eu também acho muito importante que esses temas estejam inclusos na formação inicial dos professores, porque eu sentia muito que os professores, enquanto professora recém-formada, mas eu estava vivendo, inclusive foi uma experiência muito boa para mim, né, para a minha vida, mas eu sentia que os professores tratavam a aluna como se não fosse da conta deles, como se aquela aluna, aqueles alunos que estavam ali de inclusão, eles fossem uma coisa para além da atuação e do trabalho deles, que eles já tinham muita coisa para fazer, que eles não tinham tempo para fazer isso, e assim, era muito triste, muito doloroso. Nossa, teve uma semana aí que eu estava chorando quase todo dia, porque eu não estava aguentando lidar com essa situação enquanto mediadora dentro de sala de aula. Obrigado, Mayara. Marinalva, por favor. Primeiro, Rodrigo, que eu estou muito feliz porque a gente não vai esgotar o debate, né? Isso é muito bom, né? Quer dizer que suscitou aí várias reflexões. Que bom, né? Que eu vou dizer, tem que sair, gente, olha, depois a gente pode continuar, maravilhoso. Primeiro, agradecer que é isso. Segundo, Mayara, o seu relato é o que está acontecendo em todos os lugares, Mayara. O que isso quer dizer? Voltando lá para o que a gente falou rapidamente, que é o seguinte, Mayara, tem as políticas, não tem recursos, não tem condições e joga nas costas dos professores, Mayara. Esses professores não são malvados. Esses comportamentos deles é porque eles acabam tendo que assumir toda a responsabilidade que seria do Estado e da escola. Primeira coisa, para fazer inclusão, precisa estar no projeto político-pedagógico da escola. Isso não está no projeto político-pedagógico. Você já pensou? Então, lá, todo o currículo, tudo dos alunos comuns. Mas aquilo para os alunos com deficiência sequer está no projeto político-pedagógico da escola. O que isso quer dizer? A escola, o Estado e nem a escola se responsabilizam por esta inclusão. E acaba sobrando para quem recebe o aluno na sala de aula. E aí o professor vai dizer, eu não vou fazer PEI. Claro, o PEI não é só ele que tem que fazer. Primeiro que o PEI é o plano de ensino individualizado, tá, gente? É lei, é decreto. O PEI deveria estar constando no projeto político-pedagógico, porque o PEI tem que ser feito coletivamente, tem que ser feito junto com a coordenação, com o professor do EE, o professor do regular e, de preferência, trazer família, terapeuta, todo mundo que trabalha com aquela criança. Imagina o tempo que precisa para fazer um PEI. Para isso, o professor tinha que ter horas a mais, além da sua sala de aula, o que geralmente não tem. Então, olha ali, colocaram para o professor o PEI para ele fazer sozinho. Ele vai fazer, aí, Mayara, vem o capacitismo. Ele vai fazer o PEI daqueles que ele acredita que vai dar alguma coisa. Esse menino aqui não vai dar nada mesmo, por que eu vou fazer o PEI? Mas não é porque ele é malvado, é porque, primeiro, joga toda a responsabilidade nele, segundo, ele faz parte de uma cultura capacitista, não derruba essa barreira atitudinal, e ele, por falta... Você sabe a questão da seleção lá do respirador? É mais ou menos aquilo que eu dei o exemplo do hospital. Eu vou escolher o que... Olha, gente, eu não tenho jeito, eu vou ter que escolher alguém. E aí o respirador é um exemplo bem claro. Sabe a história da máscara do avião? É a mesma coisa, eu vou escolher que só tem uma máscara, tem duas pessoas, eu vou escolher, eu não tenho como duas máscaras. Então, temos que compreender também esse professor e quais as condições de trabalho que ele está posto. O capacitismo, não é porque ele saiba que é capacitismo, muitos de nós aqui somos capacitistas e não sabemos, acham tão lindinho o menino com síndrome de Down, olha que bonitinho, mas não acreditamos em nada que ele faz. O bonitinho ali é para salvar a alma, entendeu? Ai, que lindo! Olha, ele até namora, o até namora, o quanto capacitismo tem nisso aí, né? Como se ele fosse improvável. Então, Mayara, faz parte sim, Mayara, e você tem razão, porque o que acaba isso tudo, Mayara? Causando sofrimento na gente, né? Como você disse, eu choro todo dia. Ou seja, é importante a gente ter essa discussão sobre capacitismo, eu digo sempre, se a gente não discutir o capacitismo, não adianta que você não vai fazer nada. Você tem que compreender o que é opressão, o que é capacitismo, para você mudar para
concepção diferente. O que isso quer dizer? Que quando você tem essa compreensão, você que eu estou dizendo às pessoas, tá? Elas mudam a concepção dela, de compreender que o menino não está aprendendo, não é porque ele tem síndrome de Down, ele não está aprendendo porque eu não estou dando acessibilidade para ele. Ah, mas ele não aprende igual o outro. E comparação com o outro é modelo meritocrático, é isso que o Guilherme falou. Nós queremos mudar com esse modelo de educação. Nós queremos entender a educação dentro de um processo unilateral, de emancipação, de autonomia. Não temos, mas estamos lá refletindo sobre para mudar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa o menino chega, Maiara, e aí vamos considerar, que daria uma outra palestra, tem que considerar o histórico da vida dessas pessoas. Quando o Guilherme deu o exemplo da irmã dele, a irmã dele foi numa época completamente diferente historicamente da nossa de hoje. Eu não posso dizer, mas Guilherme, vocês levaram para a escola especial, era o que tinha na época. E olha que na década de 50, quando criaram as escolas especiais, era a única coisa. Você sabe rapidamente por que criaram? Porque as escolas comuns não davam acesso para as pessoas com deficiência. Pais e mães se juntaram e criaram as APAES. Nós não queremos mais que nossos filhos estejam nas APAES hoje, mas vamos entender o que eram as APAES há anos atrás. Era lá que existia, não tinha outro lugar. Não tinha, e quando levava, Guilherme, as escolas diziam não, porque elas não tinham obrigação de receber. Não tinham. Então, gente, as APAES cumpriram, sim, um papel importante. Temos que entender o contexto histórico. Não queremos mais segregação, evoluímos, mas cumpriram, nós não podemos deixar de reconhecer onde a irmã do Guilherme estudou. Era lá mesmo, Guilherme, ela não ia aprender a ler em lugar nenhum, não. Agora, o meu filho, não. Meu filho é outro contexto histórico, é outra luta. Mas isso foi fruto da geração dos pais do Guilherme com os filhos, de outros pais que vieram traçando caminhos. Aí, hoje, Maiara, tem um outro dado, que eu falei lá da geração da irmã do Guilherme e de outros, mas hoje ainda nós temos muitas pessoas com deficiência segregadas em casa, por conta do capacitismo dos pais. Não é culpa, gente, é a cultura mesmo. E aí os pais, lá num determinado momento, quando chega a 11 anos, levam para a escola. A escola chega e coloca esse menino em que série? Eu fico por fora, 4ª série, 5ª série, 6ª série, sei lá, 6º ano. Se o menino nem alfabetizado mas não tem jeito, porque na lei obriga a fazer isso. E aí os professores vão fazer o quê? O conteúdo lá ensinando fração, sei lá, gente, o quê? E o menino não sabe nem sobre quantidade. Vou levar do jeito que dá, porque a lei obriga, porque não tem uma formação. Aí é quando a gente entra, quando a gente está fazendo pesquisação nas escolas, é muito importante isso, porque a gente vai entrar para conversar, vai dizer o seguinte, olha, não tem como, não vai rolar você ensinar para ele fração. Vamos lá, vamos ver quais são os objetivos. Mas, para isso, o professor precisa ter um mediador, precisa ter uma sala de apoio, precisa ter a escola toda envolvida, porque senão, Maiara, vai fazer isso que está fazendo lá e em todos os lugares, e olha a mensalidade, R$3.000, até me arrepiei. Vai fazer isso, vai excluir quem vai botar o respirador, mas não é culpa, é reflexão, por isso que é necessário os debates. Eu acho que, no geral, é isso, Rodrigo, mas gostei muito aí dos depoimentos, das falas, todas trouxeram elementos aí para a gente debater aí mais de um ano. E tem que voltar para falar um pouco sobre o direito, assim, a ter relações amorosas, né? Ah, não, aí já não é meu tema, posso chamar outra pessoa. Ah, não, seria ótimo. Meu tema Eu conheço pessoas que trabalham esse tópico, mas eu não sei se vocês teriam interesse. O Felipe Monteiro, da audiodescrição, ele na UERJ está fazendo mestrado, ele tem debatido sobre isso, ele é ótimo também, ele fez acessibilidade cultural comigo, e tem algumas pessoas que debatem, inclusive até a Anaí, né? Só que a Anaí não tem falado comigo. Priscila, quando você... Não, mas não nesse específico. Ela está falando da questão da puberdade, quando eu falei do Gabriel e tudo mais. A Anaí não discute esse tema. Mas nós discute mais gênero. Aí, Priscila, quando vocês fizerem, vocês me convidam, porque como mãe de adolescente eu quero estar junto. Convido! Legal. Muito legal. Gente,
Bom, caiu a minha internet no finalzinho de novo aqui, mas voltei. Queria, assim, agradecer muito, muito, muito. Acho que o debate foi excelente, a apresentação da professora Marinalva foi muito legal, acho que conseguiu... Olha a pessoa que acorda agora, olha. Olha só, oi, Gabriel. Ô, inveja que eu senti de acordar agora. Desculpa, Rodrigo, que eu Não, tô sem problemas, ótima a presença dele aí. Então, agradecer muito a você, acho que suscitou um debate interessantíssimo, muito importante para a nossa formação, para o nosso aprendizado e para a nossa luta, acima de tudo. Eu acho que essa que é a questão, né, fundamental para a nossa luta, né, do quanto a gente tem que trilhar aí para construir uma sociedade muito melhor do que essa que a gente vive, né? Construir uma educação, de construir uma escola muito melhor, né? Enfim. Agradecer também, não posso deixar, né, de falar das nossas intérpretes, né, a Juliana, que está agora interpretando, e a Amanda, né, já é o segundo seminário que elas estão fazendo esse serviço para nós de forma voluntária, o que também reflete, né, a falta do que Marinalva fala, né, de uma política pública, porque é um trabalho extremamente que demanda tempo, que demanda energia, cansativo para caramba para elas. Né? Então elas se debruçaram sobre o material da Marinalva, a Marinalva, né, passou a apresentação para elas antes, passou o artigo antes, então tem que estudar também para pensar em qual termos, né, quais sinais termos vão ser apresentados, enfim. E agradecer mais uma vez aí, eu tive que cortar, inclusive, a Cristiana, desculpa, Cris, certo? Desculpa mesmo, mas eu queria te agradecer muito, né, na pessoa do setor de acessibilidade do Instituto de Química, que entrou em contato com as meninas, né, e que está providenciando essa infraestrutura para nós aqui. Era isso. Que a gente possa continuar fazendo isso, que a gente possa, que é um aprendizado para as meninas, apesar de muito cansativo. A Amanda saiu falando que ela, sempre que vocês quiserem, pode chamar porque ela quer. Que bom. Então, pode ser cansativo, mas é prazeroso ao mesmo tempo, porque é um objeto de estudo delas, né? E falar que, assim, eu agora me sinto um pouco, porque, assim, eu sempre soube de coisas diferentes em mim, mas agora, mais ainda com a questão da dislexia e do TDAH laudados, eu estou numa busca na universidade por um espaço também para a gente discutir essas questões, né? Porque eu, Priscila, algumas pessoas que têm essa questão, eu ia até falar sobre isso, tem muita dificuldade de comunicação, de escrita, né? Eu sofri muito na minha graduação, fiz 9 vezes a minha química orgânica, né? E era isso, nessa direção que eu ia falar, né? Que as pessoas que também têm esses transtornos não têm deficiência, mas eles são comorbidades muito comuns aos autistas, às pessoas com autismo, né? É que os próprios autistas se denominam autistas com muita facilidade. Então, eu estou no meio deles, eles falam assim, acabei falando, mas não sendo capacitista, assim, falando da forma correta, as pessoas que têm autismo têm o TDAH, muitos deles têm dislexia também, principalmente o TDAH. O TDAH é um pouco mais incômodo à sociedade, porque nós nos movimentamos o tempo inteiro, a gente fica se balançando quando está nervoso, a gente quer se comunicar e não consegue, aí começa e as pessoas se irritam, a gente não para de falar e bota parênteses, aí não, parece que não vai acabar nunca, e as pessoas ficam ansiosas. Isso na universidade a gente sofre muito capacitismo, né? Então, esse tema me interessa, mexe comigo, né, que eu desde criança sinto isso, porque como a Cristina Dorlu falou assim, só porque você é laudada agora você só é disléxica e tem TDAH agora, eu falei, não é agora eu laudei. Eu sempre senti, só que na época que eu estudava, ninguém via. Então, agora as coisas estão mais colocadas na mesa. A sociedade está debatendo mais, a escola está incluindo. Essa coisa do PEI é uma coisa que eu cobro aos meus professores,
O PEN não pode ser uma coisa isolada, um instrumento só para comprovação de que você está cumprindo a lei para o MP quando aparece. A gente tem que botar na pasta, discutir na escola, botar no conselho de classe, não só para poder constar lá, mas a gente saber, atrelado ao PPP, se plano AEE tem também articulação com o PPP. Mal o PPP tem articulação na escola, porque acham que é só um documento também para poder constar lá. E quando vão lá fiscalizar se tem o PPP, as pessoas apresentam, olha, nós temos o PPP. O PPP não é isso. O PPP é um movimento político da escola, com formação de grêmio, com formação de representantes da comunidade, dos pais, dos responsáveis, das pessoas que fazem a comunidade escolar como um todo. Né? Então, a gente não articula direito isso na escola. Então, é muito importante para mim, né, ouvir isso tudo. Parabenizo a professora. Me coloco à disposição para trazer qualquer tema que seja nesse sentido, que a acessibilidade articula com muita gente, e estou aqui para sempre trazer, não só a Juliana, a Amanda, ou quem quiser de técnico em Libras, né, no caso, Libras e português, né, quando alguém surdo, aqui a gente não teve oportunidade aqui, mas quando tem um surdo que fala em Libras alguma questão, a outra pessoa vai fazer a tradução em Libras. Quando a gente tem oportunidade, e os meninos estão, vocês veem que foi contemplado, veio muita gente. Né? Então, se a gente puder ter a perspectiva de ter sempre a acessibilidade, mesmo nessa dificuldade, com essa condição do voluntariado, eles estão no projeto de extensão do nosso setor, e eles podendo e querendo, eles vão estar à disposição, e a gente vai estar sempre querendo buscar aí a acessibilidade, não só a dos surdos, mas também dos cegos e de quem precisar, tá? Cris, muito obrigado mesmo, do coração, assim, né? E, enfim, fechar, agradecendo a todos, a presença de todos, né? E mais uma vez a Marinalva. Marinalva, provavelmente nos próximos períodos aí te chamaremos para continuar esse Pode debate. chamar, não só você, mas outros aqui das escolas também, se tiver necessidade, fica muita reflexão, estou à disposição. E estou muito grata por esse espaço aqui que vocês nos propiciou. Que eu estou dizendo é a nossa luta, tá? Obrigada, gente. Beijo para você.